Independente do que você crê, independente da sua religião, uma coisa nós podemos concordar: o maior influenciador que já teve na Terra foi Jesus Cristo. O importante é que a gente deixe bem claro que no momento em que Jesus Cristo morreu, ele não passou por uma autópsia, ele não teve uma consulta por um médico legista. E então fica a pergunta: um ser humano de 33 anos, do sexo masculino, que passe por açoites, por escárnio, seja crucificado e também seja morto, qual seria a sua verdadeira causa-morte? Para podermos analisar esse caso e chegarmos a um denominador comum, podemos ter acesso a informações de algo que já aconteceu há mais de 2000 anos atrás, é necessário que possamos usar aquilo que tem de mais de sólido no momento, que apresenta realmente a história do Jesus Cristo. Nesse caso, nós estaremos analisando a Bíblia, alguns trechos apenas. No Novo Testamento, nós temos alguns evangelhos, alguns livros conhecidos como evangelhos, onde Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram a história do início da vida de Cristo até mesmo o final dela. Porém, há uma diferença entre os escritores. Apenas de todos eles, um seria considerado como médico. Ainda na Bíblia, no livro de Colossenses, no capítulo 4 e também no versículo 4, a gente vê que Lucas é considerado como o médico amado. Então, de todos os depoimentos, de todas as fontes de informações que nós teremos na Bíblia, o que mais nos chamará a atenção será o depoimento do médico Lucas, pois ele trará algumas informações científicas que os demais não trarão. Após a Santa Ceia, a Bíblia apresenta que Jesus e os discípulos foram para o Monte das Oliveiras, onde ali ele se ajoelhou e orou. Dado o momento, Lucas, ele apresenta que Jesus, após se distanciar dos discípulos, simplesmente ajoelhava, orava e agonizava. Ou seja, dizia que Jesus estava em agonia. Qualquer pessoa, dentro de qualquer âmbito que usasse o termo agonia, poderia estar, sim, usando esse termo de forma figurada, mas não Lucas. Afinal de contas, Lucas era um médico e Lucas sabia exatamente o que o termo agonia significava. O termo agonia, um termo técnico, podemos chamá-lo de estetor pulmonar. Estetor pulmonar é uma respiração que precede a morte. A agonia, ela é uma gama de fatores que traz o anúncio da morte. Neste caso do estetor pulmonar, ela apresenta justamente um ruído ou uma respiração ruidosa, mais conhecido quando as pessoas estão em sono profundo como um tipo de ronco ou respiração alta. A agonia, naquele momento, estava tomando conta de Jesus. E se nós pudéssemos diagnosticá-lo, naquele exato momento, poderíamos dizer que ele estaria com estetor pulmonar. Ainda no mesmo cenário, o Monte das Oliveiras, Lucas continua analisando Jesus e, desta vez, ele nos apresenta um sinal muito importante. Um sinal onde nos apresenta uma rara doença. Essa doença, ele cita como dizendo: e Jesus suou sangue. O fato de suar sangue é algo muito importante de ser relatado, pois, como foi dito, é uma doença muito rara. A doença de qual nós estamos falando chama-se hematidrose. Exatamente, hematidrose. A hematidrose, ela ocorre quando eventos emocionais afloram a tal ponto a fazer as veias capilares simplesmente estourarem e fazendo assim com que o suor se misture com o sangue. O evento da hematidrose, ele é causado pelo rompimento das veias capilares e assim fazendo com que o suor se misture ao sangue. O que causa esse rompimento é justamente a forte emoção ou fortes sentimentos emotivos. Nesse caso, nós podemos então diagnosticar Jesus como uma pessoa que naquele exato momento estava sentindo uma profunda ansiedade
uma profunda depressão. A sua carga emocional estava totalmente abalada, e isso fez com que os seus vasos sanguíneos, as suas veias capilares, tivessem rompido e se misturado ao seu suor. Isto é muito mais do que uma agonia apenas. Isto chama-se angústia. Após essa cena de horror, onde uma pessoa está agonizando, prestes a morrer, e está simplesmente com uma doença rara em seu organismo, a saber, a hematidrose, sabemos então que sua fraqueza começa a vir à tona. Mas isto é apenas o começo. Após passar por esse cenário, Jesus foi preso e levado ao Sinédrio, onde ali, agora Mateus, por sua vez, explica que ele foi levado, no caso Jesus, foi levado para ser castigado. Após esse cenário de angústia e agonia, Jesus foi preso e levado ao Sinédrio. E isso, por sua vez, quem comenta é Mateus, também seu discípulo. Lá ele comenta que Jesus foi açoitado, ou seja, castigado. O que seria o açoite? O açoite consistia em algumas chicotadas para poder punir aqueles que cometessem algum tipo de delito. Assim como hoje nós temos o Código Penal que nos traz a ideia de que se alguém furta, ela tem um certo tempo de anos para poder cumprir como pena. Lá também, conforme você cometia um crime, o número de chicotadas iria variar. No caso de Jesus, mesmo após agonizar, mesmo após ter suado sangue, ele recebeu em si 39 chicotadas. Para que você possa entender um pouquinho melhor, 39 chicotadas era a pena máxima. A pena máxima, 39 chicotadas. O objeto de tortura, ou seja, o açoite, naquela época, era o tão famigerado flagrum. Flagrum, por sua vez, era um chicote onde nas suas pontas ele possuía algumas esferas, às vezes de osso, às vezes de ferro, às vezes de madeira. Também ainda na ponta dessas esferas poderia conter algumas pontas de chifres ou outras vezes alguns cascos de alguns animais, para que dessa forma pudesse dilacerar o dorso daquele que estivesse sendo chicoteado. Jesus, por sua vez, como já citado, recebeu em si 39 chicotadas. Isso é o número máximo de chicotadas. Entende-se que Pilatos só mandou que Jesus recebesse 39 chicotadas pelo fato de acreditar que Jesus não conseguiria sobreviver ao final desse açoite. Porém, como todos nós conhecemos a história, Jesus não somente foi açoitado 39 vezes ou com 39 chicotadas, como também foi escarnecido, ou seja, ele foi colocado no meio de pelo menos 600 homens, onde ali alguns colocaram coroas de espinhos na sua cabeça e, ao mesmo tempo, batiam com um pedaço de madeira na sua cabeça para que pudesse fincar em sua calota craniana. Após isso, também recebeu um vestido de seda, vamos colocar assim, uma capa de seda. Essa capa de seda, para você entender, nós precisamos fazer uma análise bem minuciosa. As costas de Jesus, o dorso de Jesus, estava praticamente em carne viva. O que é interessante a gente deixar bem claro é que muitas vezes, há relatos de que muitas vezes, quando as pessoas que eram chicotadas passavam por uma pena dessa, primeiro, ou corriam risco de não sobreviver até o final do castigo, ou aqueles que sobreviviam conseguiam deixar alguns órgãos à mostra, de tão fundo que era o ferimento. E agora Jesus, com suas costas abertas, tem uma túnica de seda colocada sobre seu dorso. Ali, com certeza, a seda aglomerou-se aos ferimentos de Jesus. E mais à frente, diz a história que os próprios soldados pegavam a túnica que estava já nas costas de Jesus e puxavam. Isso provavelmente teria feito com que todos os ferimentos tivessem reabertos novamente. Após tudo isso, ele teve que carregar uma cruz, que na verdade não era uma cruz completa, mas apenas uma parte dela, né? Ele teve que carregar. E ali cita que ele não aguentava, pois ele já tinha perdido muito sangue. E nisso ele desmaiou e precisou de uma ajuda.
a Bíblia cita um homem chamado Simão. Ao chegar lá na cruz, ele passa por mais um cenário de escárnio, até então ser lançado sobre a cruz e pregado na cruz. A crucifixão era uma forma muito cruel de poder punir um ser humano. Como nós já falamos, Jesus já tinha passado por agonia, já havia passado por hematidrose, já havia passado por açoites, já havia passado por escárnios, já havia passado por 1 milhão de coisas, podemos colocar assim de forma figurativa, como 1 milhão de coisas que qualquer ser humano por si só já não teria aguentado. Porém, a forma com que as pessoas eram crucificadas era uma forma estratégica. Os braços abertos, elevados acima dos ombros, era justamente para que as pessoas que estivessem crucificadas tivessem a dificuldade de respiração, pois dessa forma o pulmão seria retraído e a necessidade de poder esticar as pernas novamente para elevar o pulmão e então conseguir oxigênio era a única forma de poder sobreviver. Por isso que não é muito difícil de a gente ver na história e também citado na Bíblia, que após algumas horas crucificados, os condenados tinham suas pernas quebradas. E essa forma de quebrar as pernas era justamente para que o condenado morresse mais rápido, pois assim ele não conseguiria esticar as suas pernas, não conseguiria elevar o seu tronco e então não teria acesso ao oxigênio. Se ele não morresse antes por uma hemorragia, ele morreria por insuficiência respiratória. Porém, a Bíblia diz que Jesus não suportou e não foi necessário, então, que suas pernas fossem quebradas. Mas Lucas, lembra do médico amado? Lucas nos traz algo muito interessante para podermos falar a respeito da medicina legal. Ele fala que um dos soldados furou o lado de Jesus, o que nos dá a entender que atravessou o pulmão de Jesus com uma lança. E nesse exato momento, jorrou água e sangue do corpo de Jesus. Bom, uma coisa que é muito importante ressaltarmos aqui é que quem passava por essas penitências, principalmente pelos açoites, sofria algo que nós chamamos hoje de choque hipovolêmico. O choque hipovolêmico, ele é decorrente da grande perda de sangue, fazendo assim com que a sua pressão arterial diminua demais, ao ponto de que a pessoa sofra um choque. Algumas características a respeito do choque hipovolêmico que era causado por ele são: o coração trabalharia para bombear o sangue que não estava lá. 2. A vítima entraria em colapso ou desmaiaria devido à pressão arterial baixa. 3. Os rins deixariam de funcionar para preservar os fluidos corporais. E 4. A pessoa sentiria sede extrema à medida que o corpo desejasse reabastecer os líquidos perdidos por aqueles açoites. Como já citamos aqui há algum tempo atrás, Jesus ele precisou de uma ajuda para poder carregar a própria cruz. Isso nos aponta justamente o fato de que um choque hipovolêmico estava acontecendo ali. Há estas evidências pelo fato dele ter desmaiado cerca de 2 vezes enquanto carregava a cruz sozinho. Isso significa que a sua pressão arterial havia diminuído demais. Outro ponto também muito interessante de citarmos é quando Jesus, lá crucificado, ele pede que alguém dê algo a beber, pois ele estava com muita sede. Esta é uma das características do choque hipovolêmico. Antes da morte, o aceleramento do batimento cardíaco por conta do choque hipovolêmico faz com que ao redor do coração e ao redor do pulmão se acumule uma membrana onde ela simplesmente retém todos os líquidos do corpo. Por isso que a pessoa sente sede. Todo o líquido do corpo está focado na membrana em volta do coração e em volta do pulmão. Essa coleta de líquido na membrana ao redor do coração, ela é chamada de derrame pericárdio. Já a retenção de líquido em volta dos pulmões é conhecido como derrame pleural. Bom, isso indica justamente o motivo de, ao momento em que o soldado perfura o corpo de Jesus, sair, então, água e sangue. Naquele exato momento, Jesus já havia morrido, mas esse sinal que Lucas, o médico amado, deixou escrito ali como seu depoimento, nos deixa bem claro que o que realmente matou a Jesus foi um choque hipovolêmico.
Se pudéssemos hoje, então, dar um laudo para a morte de Jesus, se pudéssemos, então, dizer do que realmente foi a causa-morte de Jesus, poderíamos agora, a partir de todos esses sinais, afirmar, sem sombra de dúvidas, que a causa-morte de Jesus foi um choque hipovolêmico. Se você gostou desse vídeo, eu convido você a estar curtindo, comentando e compartilhando nesse vídeo. Também inscreva-se no canal, esteja enviando suas sugestões de temas e nós estaremos aqui apresentando. Estaremos trazendo também algumas análises e autópsias de mais alguns conhecidos e contamos com a sua audiência. Até mais.